Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 3ds CNC. Nesse vídeo eu estarei mostrando para você como criar uma paginação no nosso arquivo home, nossa página index.php. Então primeiro, nós voltamos aqui para o Notepad++. Eu vou comentar isso aqui, tá? O conteúdo.php, pessoal, para quem não se lembra, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. É o que nós temos aqui, ó, como definição para o conteúdo do index. Olha, esse é o arquivo index.php. Dentro da div conteúdo, eu incluí um arquivo chamado de conteúdo.php, que é o arquivo que nós estamos trabalhando agora, esse aqui. Inclusive, essas informações que estão aparecendo aqui, elas são provenientes do arquivo conteúdo.php, tudo bem? Então, voltando aqui, eu vou comentar isso daqui por enquanto, porque eu não vou usar. E aqui embaixo eu vou começar com os delimitadores do PHP. Aí caso você achar que está um pouco rápido, você pausa o vídeo e depois você continua, tá ok? Mas não deixe de ir até o final. Como nós vamos utilizar recursos do banco de dados, eu vou incluir aqui o nosso arquivo de conexão, então connect.php. Que mais? Como nós vamos falar de paginação, eu preciso definir algumas variáveis que serão muito importantes nesse processo. Então, primeiro, a quantidade de registros, que eu vou buscar na nossa tabela do banco de dados e que eu quero exibir. Então, eu vou chamar de quantidade registros. Eu quero exibir apenas um, pessoal. Só um. Tá? Depois, se você quiser aumentar para 2, eu quero exibir dois registros ou 3, aí você que sabe, depois você pode fazer isso aí, tudo bem? O que mais? Continuando. Então, eu vou agora criar uma variável. Essa variável eu vou chamar de page e ela vai receber o que vem pela URL. Então, eu utilizo o cifrão underline get e aqui dentro eu coloco o nome de uma variável que eu vou usar, tá bom? Que vai ser a variável page. Quando a pessoa clicar em um link, através desse clique, ela vai passar um determinado valor e que estará dentro da variável page. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí direitinho. Ponto e vírgula aqui no final. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. Se... Deixa eu só pensar um pouquinho aqui. Se a nossa variável page, vamos pensar assim, se ela estiver vazia, pode ser assim, tá, pessoal? Tá? Quando eu falo vazia, eu estou dizendo o seguinte, toda vez que eu uso o if, pessoal, eu estou testando se a variável ela é verdadeira, tá? Quando eu coloco aqui, ó, a exclamação antes, eu estou vendo se ela é falsa. Então, o falso aqui é como se ela estivesse vazia, e o verdadeiro é se ela tivesse algum conteúdo, tá bem? Então, se a nossa variável estiver vazia, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável, que eu vou chamar de página, e ela vai receber o número 1. Tudo bem? E caso contrário, a nossa variável página vai receber o que vem da variável page, tá? O que vem pela URL. Vou colocar um arroba aqui antes, porque como essa nossa variável de começo ela virar vazia, e o PHP, quando ele vê uma variável que está vazia assim, ele diz que ela não está definida. Então, eu vou colocar o arroba já para poder ignorar essa mensagem de erro. E aí, prosseguindo. Aqui embaixo, eu vou criar mais algumas variáveis. Eu vou chamar essa variável de início. E a variável início, ela vai pegar o que tem na página, menos 1. Tá? Então eu vou começar, por exemplo, vamos supor que na nossa página nós temos aqui, por exemplo, 1, aqui, né? Então seria 1 menos 1, que é igual a 0, certo? Isso aqui a gente vai utilizar para definir o começo das nossas buscas quando fizermos o select. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Em seguida, eu vou colocar início aqui de novo. E a nossa variável início ela vai receber
ela mesma. Nesse caso aqui, ela tem 0, vezes a quantidade de registros, tá bom? Então 0 vezes qualquer número vai dar 0. Mas, se de repente, na nossa variável page, a pessoa clicou no item 2, o que vai acontecer? É 2 menos 1, que é igual a 1. Tá? Então o resultado aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Lembrando que a variável início ela vai definir aonde que nós vamos começar. Um pouquinho mais para baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de select, ou melhor, cell parcial, vou chamar assim. E aí eu vou fazer um select aqui, MySQL underline carry. Toda vez que eu utilizo a função MySQL underline carry, eu preciso fornecer o link da conexão, vírgula, e dar um select, né? Aqui, pode ser um select, pode ser um insert, o update, enfim. Eu quero um select, que eu quero fazer uma busca dentro da tabela. Então eu vou colocar select all from, ok? tb underline postagens, que é a nossa tabela que tem as postagens, tá ok? Que eu quero mostrar. Então, essa tabela ela tem as postagens que eu quero mostrar na minha telinha. Então, select all from tb postagens, vou limitar, né, os resultados. E normalmente quando eu coloco o limit, eu falo assim, ó, traga só um, né? Mas aí quando eu uso o limit, eu posso estabelecer, por exemplo, um entre, né? Limitando, por exemplo, assim, vamos supor. Eu tenho aqui o início, certo? O início. Que mais? Vírgula. E depois eu tenho aqui a quantidade de registros. Ok? Então vamos parar e pensar. Quando eu coloco desse jeito o nosso limit, o que acontece? Vamos supor que o início aqui é 0, né? Então, a nossa busca vai começar no 0 e vai até o 1. Por que 1? Porque a quantidade de registros tem 1. Se aqui fosse 3, aí eu começaria do 0 e iria até o 3. Tudo bem? Às vezes, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber o seguinte. Por exemplo, nesse caso aqui. Se página for igual a 2, vamos supor que a pessoa clicou no segundo link, né? E aí pela URL foi passado o número 2. Então eu tenho 2 menos 1, que é 1. Tá? Então o início tem o número 1, e aí eu iria do 1 até o número 3. E assim a gente vai limitando a nossa seleção para trazer apenas o que a gente quer. Ponto e vírgula aqui no final. Aqui eu vou devolver o 1, tá? Então é do 0 ao 1, teoricamente. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma seleção total. Então, seleção total é igual a MySQL underline carry. Aqui eu coloco o link da conexão. Aqui eu vou usar o select, né? O select sem restrição, porque assim ele vai trazer tudo que tem dentro da tabela, tá ok? Aí continuando, vamos agora verificar quantos registros que nós temos na nossa tabela. Vou criar uma variável chamada de contar, que é igual a MySQL underline numRows. E aí, o que eu vou contar aqui, pessoal? Eu vou contar o que eu tenho na minha seleção total. Então aqui eu tenho a quantidade de registros da tabela. Tudo bem? Continuando. Agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de contar
pages. O que seria esse contar pages, né? Ele vai contar como que vai acontecer a divisão, quantos registros vão aparecer na sua tela. Então eu tenho o contar. Lembrando que o contar ele tem o total de registros lá dentro da sua tabela. E eu vou dividir pela quantidade. Quantidade de registros. Então, vamos aqui dar um echo para ver o que tem aqui dentro, né? Só para a gente ir se orientando. Então, contar pages, ponto e vírgula no final. E aí vamos salvar o nosso arquivo e vamos ver até onde estamos chegando. Voltamos aqui e apertamos F5. 5. Legal. Então, 5 é a quantidade de páginas que vão existir nessa paginação. Tá bom? Eu estou pegando o total e dividindo pela quantidade. Se aqui eu tivesse 2, e voltasse aqui e apertasse o F5, olha lá, já diminuiria bastante aqui o nosso caso. E se fosse, por exemplo, 3 registros, né? Ele mostraria aqui, ó, esse é o valor. Logicamente que ele vai arredondar, né? Mas é só para a gente ter um parâmetro, né? Saber aonde estamos chegando. Que eu vou dar uma comentada. Então eu pego todos os registros que eu tenho lá dentro e divido pela quantidade. E assim eu vou ter a quantidade de paginação que eu estarei usando. Nesse caso eu terei 5. Né? São 5 links para poder clicar em cada um deles e ser mandado para uma certa página, digamos assim. Mais para baixo, vamos lá, quase finalizando. Vamos usar o comando while, que é o loop while. E o nosso loop while, como que por de costume eu uso muito a variável line aqui dentro. Então, enquanto o line receber do MySQL fetch array o que vier de onde? Da seleção parcial, o que vai acontecer, pessoal? Aí nós vamos utilizar o que está aqui, ó, no conteúdo script. Tá? Então, eu vou pegar o título, a imagem, o conteúdo e a data. Vou até copiar isso aqui para a gente poder ganhar um certo tempo, pessoal. Ctrl C copia, eu venho aqui, Ctrl V cola. Tá? Então, estou pegando aqui o título, a imagem, o conteúdo e a data. Tudo bem? E aí, continuando agora, eu preciso criar os botões para você poder voltar, ou seja, é o voltar e o próximo. E depois eu preciso criar também, né, aqueles numerozinhos dos links. Então, primeiro, variável anterior, ela recebe a nossa variável página, -1, e eu vou chamar de próximo. Próximo recebe página +1. Então aqui eu estou definindo, né, as variáveis que eu vou usar para o anterior e o próximo. E aí, continuando, eu vou dar um eco aqui com alguns BRs para ganhar uma determinada distância. E logo em seguida eu faço um teste básico aqui. Se variável página for, deixa eu ver, maior que 1, então o que vai acontecer aqui com a gente? Nós vamos criar um link. Então vou usar aqui o nosso ahref. Deixa eu só baixar um pouquinho para você poder ver direitinho. Esse href, ele vai passar para onde? Você pode ver que aqui eu não coloquei nenhuma página. Isso quer dizer que eu estou passando para a mesma página. Então, estou passando pela URL, por isso eu coloquei a interrogação, por uma variável que eu vou chamar de pag, um valor igual ao anterior.
Então, eu estou passando para essa página index, através da variável pag, um valor igual ao que eu tenho guardado dentro dessa variável, que é a variável anterior. Ok? E aí, logo em seguida, eu faço o seguinte. Aqui eu praticamente finalizo o link, né? Eu poderia criar até uma classe, né, para ele. Mas esse aqui eu não vou colocar classe não nesse por enquanto, né? Vou deixar ele assim. O que mais que eu vou fazer aqui de interessante? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui dentro, aqui é ponto e vírgula. E-comercial. Como ele é o anterior, eu vou criar uma flechinha para a gente apontar para a esquerda. L de left, R de arrow, ponto e vírgula. Isso aqui é uma flechinha apontando para a esquerda. Eu coloco aqui o texto anterior e finalizo o link. Tudo bem? Então tá aí o nosso link, bonitinho. O que mais que nós vamos fazer? Vou dar um espacinho. Se nossa variável página for menor que... deixa eu ver aqui rapidão. Cadê a variável que eu coloquei para contar as páginas? Aqui, ó, essa aqui, né? Se for menor que contar pages, o que vai acontecer? Eu vou copiar isso aqui para a gente poder ganhar tempo, que está muito corrido. O que mais que a gente vai fazer? Aqui não vai ser o anterior, vai ser o próximo. E esse lar vai sair. Aqui eu troco esse texto, eu coloco próximo, E comercial, R de right, R de arrow, e por enquanto é isso. Com isso, pessoal, o que nós temos? Vamos verificar? Tá bom? Não se esqueça que você pode pausar o vídeo, né? Eu vou até aproximar um pouquinho para você poder ver. Ó, você pode pausar o vídeo, copiar aqui direitinho, né? Aí tu pausa o vídeo, copia aqui também com calma. Pausa o vídeo, copia. Pausa o vídeo, copia. Tá certo? E aí você salva o seu arquivo aqui. Então, Ctrl S para poder salvar. E aí você volta aqui no index e aperta F5. Então nós temos o próximo e o anterior. E aqui em cima você repara na variável page, tá vendo? Próximo, próximo, ó, 3, próximo, próximo, chegou no 5, sumiu, tá vendo? Legal. O que está faltando aí? Não está mostrando nada ainda. Até porque nós não pedimos para mostrar ainda, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui, pessoal, um laço de repetição, que é o nosso loop for. Dessa vez eu vou usar um loop for, que vai ficar entre o anterior e o próximo. Então aqui eu vou colocar um loop for. O que vai acontecer com o nosso loop for? Enquanto, quer dizer, eu tenho o costume de usar tanto o while, que eu falo muito enquanto, né? For, eu vou usar uma variável que eu vou chamar de i, que vai receber 1. Começamos assim. E aí, enquanto i for menor que contar pages, i menor que contar pages, o que nós vamos fazer aí de interessante? Contar pages mais 1. Né? Porque aqui a gente começa no 1, né? Senão a gente vai passar um pouquinho. O que a gente vai fazer? I vai ser incrementado. E aqui dentro nós vamos dar um echo. Echo. Aí eu vou colocar assim. A href é igual a page, que é pag, né? Aqui a gente está usando pag, que recebe, vou até utilizar aqui, deixa eu ver se isso daí vai dar certo.
ponto aqui. Eu tenho uma variável que eu chamei de i, ponto aqui. Aí eu vou ligar o que tem na variável, né, com o que está aqui desse lado. Então aqui eu finalizo. Tudo bem? E que mais? Aqui tem um echo, ele começa e ele termina. Aqui, depois que eu fechei o nosso link, né? O que eu vou fazer aí de interessante? Eu vou colocar, por exemplo, o colchete. Deixa eu ver se funcionou esse colchete aqui. Funcionou, né? Ponto. A nossa variável i, ponto. Aqui eu vou ligar com o colchete fechado. Ou nem precisa, acho que é melhor a gente deixar só o número, né? Fica mais bonito. Vou tirar isso aqui. Vou deixar apenas o número. O i. E depois a gente finaliza com o link aqui. Acho que fica mais bonito. Até porque pelo CSS a gente formata depois, né? E aí, nós teremos aqui, se eu não me engano, 5 números. Então vamos verificar. Voltando aqui, F5, olha lá. Só que estão muito juntinhos. Vamos agora mostrar o conteúdo que nós temos, porque aqui nós temos apenas as variáveis. Então eu vou copiar o que nós temos aqui. Por exemplo, para o título, eu vou até copiar o que está aqui. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver como é que eu fiz isso aqui, eu terminei. Vou fazer o seguinte, isso aqui eu tiro. Aqui eu começo novamente o PHP. E aqui o laço termina, né? Assim, isso. Então eu já tenho o título aqui, que está beleza. O que mais que a gente vai colocar aqui? Esse é o título. Eu vou pegar da imagem. A da imagem também eu vou colocar aqui embaixo. O que mais que eu vou copiar? Esse aqui é o do parágrafo, que é o nosso conteúdo. Vou colocar ele aqui. E o que mais está faltando? A data. Então a data eu vou copiar o que tem aonde? Deixa eu ver. Eu vou copiar isso aqui, span class. Deixa eu ver isso aqui. PHP começa e termina, isso aqui. Então copiar tudo isso. Eu vou jogar aqui embaixo. Tudo bem? Então é isso aí. Nós já temos aqui a exibição. O que falta agora é você voltar aqui e apertar F5. Deu um pequeno problema. Qual foi o problema? ID post. Foi na hora que eu copiei, né? Então esse ID post não precisa. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tem um título. Cadê? Echo ID post. Eu preciso dele, né? Porque senão não vai dar certo. Vou copiar ele aqui. Porque essas imagens, elas são buscadas dentro de uma pasta, né? Então eu preciso disso aqui. Porque eu estou falando assim, ó, busca dentro de postagens, né? Dentro de postagens, ele tem uma pasta. Essa pasta se chama post, né? Mas é post e um número. Então post e 1, por exemplo. Aí entra nela e pega a imagem que está lá dentro. É isso que está acontecendo. E aí você aperta Ctrl S para salvar. E voltando aqui, você aperta F5. E aí está. Né? PHP é show. Aqui nós temos mais um problema. Variável hora. Esta eu não tenho. Eu estou usando aqui, não sei porquê. Então deixa eu tirar ela daqui. Então eu tenho só até aqui. Pronto. Aí já era. Prontinho. Ctrl S salva. Voltou. F5. Tudo beleza. É só testar, pessoal. Ó, próximo. PHP e MySQL. Próximo. MySQL é simples. Próximo. Título da postagem CSS. Próximo. CSS é a nossa linguagem de estilo. O próximo já não tem aqui, tá vendo? Eu tenho o anterior. Anterior. Olha lá, voltando. E agora o que está faltando é fazer a estilização
desses links aqui, para que fique interessante, pessoal. Então a gente vai fazer isso aí no próximo vídeo, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Dê uma repassada para você poder fazer isso aqui com calma. Não é tão complicado assim se você olhar esse script aqui, tá? E aí, eu te espero no próximo então. Forte abraço e até lá, pessoal.